Olá, seja bem-vindo a mais uma de nossas videoaulas. Antes do início dessa aula, gostaria de pedir a vocês que inscrevam-se no nosso canal, nos ajuda a divulgar o nosso trabalho. Nessa aula, nós vamos falar sobre as operações com fração, sobre a adição e a subtração de fração. Adição e subtração de fração com denominadores iguais. Bom, por que com denominadores iguais? Porque nós podemos fazer soma e subtração de frações com denominadores iguais e diferentes. Nós vamos fazer os dois exemplos, certo? Então, nesse primeiro exemplo, com denominadores iguais. Maria e João são irmãos e decidiram completar um álbum de selos antigos. Maria colocou 3/7 dos selos do álbum e João 2/7. Que fração representa a quantidade de selos que falta para preencher o álbum? Então vamos aí. Como eu sempre gosto de fazer o exemplo mostrando a parte gráfica, então vamos aqui. Esse retângulo representa todo o álbum, ok? Esse álbum vai ser dividido em quantas partes? Ó? Em 7 partes. Por quê? Porque o denominador da fração ele indica em quantas partes eu dividi o inteiro, certo? Tanto para Maria como para João. Então vamos aí. Dividimos em 7 partes e 3 partes representa a quantidade de selos que Maria colaborou. 2 partes são as partes que João colaborou. Então nós temos as 3 partes de Maria, 3 partes de 7. Com 2 partes de 7 de João. Então 3/7 mais 2/7. Para resolver essa soma, muito simples. Como o inteiro foi dividido em partes iguais, as 3 partes de Maria com as 2 partes de João, nós temos já a resposta aqui. Já foi colocado nesse álbum de selos antigos 5 partes, porque 5? 3 partes de Maria com 2 partes de João, certo? E faltam 2 partes. Agora vamos fazer isso calculando a soma de fração. Então vamos aí. Então, 3 partes de 7 mais 2 partes de 7, eu repito o denominador que é 7 e somo os numeradores, que é 3 mais 2. Bom, aí eu tenho a parte já preenchida. Mas a pergunta é: que fração representa a quantidade de selos que falta para preencher o álbum? Então aqui nós temos quanto? 2 partes de 7. O que é que eu faço? O álbum todo são quantas partes? São 7 de 7. O álbum todo é 7 partes de 7. Nós já preenchemos 5 partes de 7. Então tiro que já foi preenchido. 5 partes de 7. Então, para terminar, é só fazer o que eu fiz aqui. Para somar, ó, repetir o denominador e somei os numeradores. Para subtrair a mesma coisa. Repito o denominador, certo? E subtraio os numeradores. Repito o 7 e faço 7 menos 5, que é igual a 2/7. Então, para somar e subtrair fração com denominadores iguais, certo? Quer dizer, eu repito o denominador, tanto na soma como na subtração. E somo os numeradores, se for uma soma. Caso seja uma subtração, eu subtraio os numeradores. Certo? Bem simples, né? Vamos à frente. Já uma adição ou subtração com denominadores diferentes, aí nós vamos ter um pouquinho mais de trabalho, mas é bem simples também. Então vamos a outro exemplo aqui. Dona Rosa fez alguns docinhos para a sua festa. Seus netos não esperaram o início da festa para começar a comer. Maria comeu 1/4 dos docinhos e João 1/6. Qual a fração que representa a quantidade de docinhos que restaram para a festa? Muito parecido com a questão anterior, só que nesse caso aqui, o que vai mudar é que Maria comeu 1/4. O inteiro não foi dividido em partes iguais. Maria dividiu o inteiro em 4 partes e João dividiu o inteiro em 6 partes. Bom, nesse caso não podemos fazer do mesmo jeito que fizemos no slide anterior. Vamos ter que fazer um cálculozinho a mais. Vamos primeiro mostrar o que é que significa isso graficamente. O inteiro que eu vou dividir em 4 partes. Por que 4 partes? Porque Maria dividiu em 4 partes. Ela comeu quantas partes? Comeu uma. Ok? Uma de 4. João
dividir o inteiro dele em 6 partes. Comeu também uma parte, uma de 6. Bom, nesse caso aqui, eu tenho que somar para descobrir a fração que eles comeram, os dois juntos. Mas como é que eu faço para somar, se aqui eu não tenho denominadores iguais? É aí que nós vamos fazer um pequeno cálculo a mais, certo? Vamos aqui para outro slide para ficar mais fácil. Mesma coisa que nós tínhamos no slide anterior. Então, ó, somar 1/4 mais 1/6, eu vou ter que achar uma fração equivalente a 1/4 e uma fração equivalente a 1/6 com denominadores iguais. A primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar denominadores comuns, tanto para 1/4 como para 1/6. E para encontrar denominadores comuns, eu acho o MMC. Por quê? Porque são múltiplos de 4 e de 6. E o MMC é o menor múltiplo dos dois, do 4 e do 6. Então vamos para cá. 4 e 6. Posso dividir por quem? Só lembrando, o MMC eu tenho que dividir ou um ou outro, né? Não é obrigado a dividir os dois. Então, dá para dividir quanto? Dá para dividir por 2, tanto o 4 como o 6. 4 por 2 vai dar 2 e 6 por 2 vai dar 3. Então, agora só o 2 é para dividir por 2. Eu vou dividir. Vou repetir o 3 e 2 por 2 vai dar 1. E agora o 3 é primo, vou dividir por 3. Dá 1 e 1. Eu repito 1 aqui e 3 por 1 vai dar 1. E agora é só multiplicar aqui, ó, os fatores primos. 2 vezes 2 vezes 3. Ou pode ser 2 ao quadrado vezes 3, a mesma coisa, né? 2 vezes 2 é 4 vezes 3, 12. Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e 6 é 12. Então, eu vou encontrar uma fração equivalente a 1/4 com denominador 12. E vou encontrar uma fração equivalente a 1/6 com denominador 12. Então, vamos colocar aqui as duas frações com denominador 12. Então, esse inteiro que está dividido em 4 partes será dividido em 12 partes. E esse inteiro que está dividido em 6 partes será dividido também em 12 partes. Certo? Fica assim, ó. Aqui 12 partes e aqui 12 partes. E quantas partes eu vou pintar aqui e quantas partes eu vou pintar aqui? Do 4 eu fui para o 12. O que foi que eu fiz? Um 4 para chegar a 12. Eu multipliquei. Multipliquei por quanto? É só fazer o contrário. Só fazer 12 dividido por 4 que vai dar 3. Então 4 eu multipliquei por 3 para chegar a 12. O que eu fiz com o denominador, eu vou fazer com o numerador. Então eu vou multiplicar por 3. Então eu faço assim, ó. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Então o numerador vai ser 3. Significa que eu vou pintar 3 partes aqui, ó. Certo? Essas 3 partes de 12 equivale a uma parte de 4. E aqui? 6. Multipliquei por quanto para chegar a 12? Só fazer o contrário. 12 dividido por 6 dá 2. Multiplico 2 vezes 1, 2. Então meu novo numerador aqui será 2. Então vou pintar duas partes aqui. Essas duas partes de 12 equivale a uma parte de 6. Agora sim, 3 dozeavos e 2 dozeavos têm denominadores iguais. Eu posso trabalhar com eles dois. E um detalhe, 3 dozeavos equivale a quem? A 1/4. 2 dozeavos equivale a quem? A 1/6. Só que aqui eu não podia somar, mas aqui eu posso. Então eu vou somar. Para somar denominadores iguais, a gente já viu no slide anterior, né? Repito o denominador e somo quem? Os numeradores. Então eu vou repetir o 12 e somar 3 mais 2, 5 dozeavos. 5 dozeavos representa o quê? A parte de docinho consumidas por Maria e João. Mas a pergunta era, que fração resta? Aí o que eu faço? Se eu dividir em 12 partes agora, o total de docinhos representa que fração? Representa 12 dozeavos. E agora subtraio de quem? Da parte consumida por eles dois. Então, menos 5 dozeavos. Também aqui, ó. Denominadores iguais, é só fazer 12 menos 5 e repetir o 12. 12 menos 5, né? Vai ser 7. 7 dozeavos é a fração que resta dos docinhos para a festa. Certinho? Então vamos à frente aqui. Uma expressãozinha com uma soma e uma subtração.
Só que tem denominadores o quê? Todos diferentes. O que é que eu tenho que fazer? Encontrar uma fração equivalente a 3/5, encontrar uma fração equivalente a 1/2 e encontrar uma fração equivalente a 1/4, todas com denominadores iguais. Para encontrar esses denominadores iguais, eu tenho que encontrar múltiplo de quem? De 5, de 2 e de 4. O que é que eu faço? O menor múltiplo dos 3. MMC de 5, 2 e 4. Posso dividir por 2, porque 2 e 4 dá para dividir por 2. Então eu vou dividir. Aqui eu repito 5, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Posso dividir por 2 ainda. Aqui eu repito 5, aqui eu repito 1 e aqui vai dar 1. Só dá para dividir por 5. 5 por 5 vai dar 1. Repito 1 e repito 1. Agora eu multiplico quem? 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. O menor múltiplo comum de 5, 2 e 4 é 20. Então agora eu vou encontrar uma fração equivalente a 3/5 com denominador 20. Uma fração equivalente a 1/2 com denominador 20. E uma fração equivalente a 1/4 com denominador 20. Só que eu não vou precisar achar as três frações, certo? Eu coloco uma só com o mesmo denominador. Fica mais fácil, só para facilitar meu trabalho. Porque o denominador vai ser único, depois eu vou fazer uma operação de soma e subtração, então eu deixo um só, certo? Porque eu vou pegar o 20, fazer o quê? Dividir por 5. Porque de 5 eu vim para 20. O que é que eu fiz com o 5 para chegar a 20? É só fazer a operação inversa. Se eu multipliquei alguém por 5 para chegar a 20, eu divido 20 por 5, que vai dar 4. Esse 4 eu multiplico 3, que vai dar 12. Repito menos. O que é que eu fiz com 2 para chegar a 20? Só fazer 20 dividido por 2, que vai dar 10. 10 vezes 1, 10. O que é que eu fiz com 4 para chegar a 20? Só fazer 20 dividido por 4 dá 5. Repito mais, né? 5 vezes 1, 5. E agora? Repito o 20 e faço a operação indicada aqui, ó, no numerador. 12 menos 10 dá 2. 2 mais 5, 7. Então, repito o 20 e 7/20 é a resposta da nossa expressão. Bom, pessoal, essa aula fica por aqui. Espero que tenha ajudado vocês. Só lembrando que só assistir vídeo não resolve tudo, certo? Você tem que aprender praticando, ok? Inscreva no nosso canal, dá um clique lá no gostei, certo? Indique o nosso vídeo, nos ajuda muito, muito mesmo. Certo? Deus abençoe vocês e até a próxima aula.